Agora você vem trabalhando em ensinar as pessoas a se curarem com a própria mente, a superarem doenças e qualquer tipo de dor através do princípio da mente. Eu cresci numa religião chamada ciência cristã que não usava medicina, eu não tomei vacina quando eu era criança e o meu pai não deixava eu ir para o hospital porque ele queria usar o pensamento e o mindset para superar qualquer doença ou dor física. Então, eu comecei a aprender isso de uma maneira diferente enquanto ainda era criança e quando você começou a aprender sobre essa filosofia ou princípio e começou a aplicar na Bom, eu vida. fui atropelado por um caminhão em um triatlo em 1986, na parte da corrida de bicicleta. Quebrei 6 vértebras da coluna vertebral e me disseram que eu nunca mais ia andar. O procedimento cirúrgico típico para múltiplas fraturas de compressão com impacto na coluna cervical é uma cirurgia chamada de Harrington Hood. E no meu caso, ia cortar as minhas costas e parte das vértebras desde a base do pescoço até a coluna vertebral e depois enroscar essas longas varetas de aço inoxidável. Quando se enroscam essas hastes nas vértebras, vai atuar como uma viga suspensa, levantando a coluna vertebral da medula. Mas o prognóstico era que provavelmente eu não ia voltar a andar. Essa cirurgia ia dar esperança, de algum alívio. Eu penso que se fosse qualquer outro paciente, Lewis, além de mim, provavelmente eles iam recomendar essa cirurgia, mas não eu. Eu não podia me apressar, então eu busquei opiniões de 4 outros cirurgiões do sul da Califórnia e eles disseram que eu precisava de cirurgia. Todos os 4. De fato, o diretor médico do hospital Scripps era meu cirurgião. Ele pensava que eu tinha uma lesão na cabeça ou pensava que eu tinha transtorno de estresse pós-traumático, que eu apenas não estava seguindo as instruções. De qualquer modo, eu decidi contra a cirurgia. Pensei, olha, não vou para lugar nenhum, não estou fazendo nada, eu estava basicamente deitado de barriga para baixo e tem uma inteligência que nos dá vida, que mantém o nosso coração batendo, que digere a comida, sabe? Isso deve saber como me curar melhor que eu. Essa inteligência natural é que nos dá vida e eu pensei, bom, se é uma inteligência, é uma consciência, é conhecimento, isso está prestando atenção em mim. Então eu disse, olha, talvez eu apenas passe o resto do meu tempo tentando me conectar com essa inteligência, fazendo um plano, um desenho, um modelo. Quando eu tivesse realmente presente e completo com esse desenho, eu entregaria essa criação a essa mente maior e permitiria que ela fizesse a cura por mim. A outra coisa que eu disse foi, eu não vou deixar escapar nenhum pensamento na minha consciência de que eu não quero experimentar. Isso parece fácil, Mas quando nós somos confrontados com crises ou traumas, a gente acaba se concentrando no que não queríamos que tivesse acontecido, em vez do que a gente queria que acontecesse, Então eu comecei essa viagem, eu decidi contra a cirurgia, foi uma grande revolução àquela altura, Eu passei por 6 semanas e meia infernais. Comecei a reconstruir, na minha mente as vértebras, os resultados, mas depois eu comecei a pensar que ia viver numa cadeira de rodas, que ia ter que vender minha clínica. Então pensava na forma que você queria que seu corpo se visse na mente. Reconstruir cada uma das vértebras. Sim, na minha mente. Sua mente? Eu queria mostrar exatamente em 3 dimensões. Imaginava Sim, na minha mente. na cabeça. Não, na minha mente eu estava reconstruindo. Visualizando. Sim, visualizava e falava, olha, dá uma olhada nisso. Porque essa inteligência, ela tá sempre com a gente tem que estar com ela. Então eu comecei a reconstruir minha coluna e dizia, Deus, eu devia vender meu treinamento? E se eu vivesse numa cadeira de rodas? Era uma prática quiroprática? No sul da Califórnia, em La Jolla. Por isso eu não consegui que a minha mente fizesse o que eu queria, sabe? Depois de 6 semanas eu passei por tudo isso, mas aí veio uma ideia, como se uma bola tivesse caído no buraco, sabe? E a partir daí, o que eu demorava de 2 horas e meia, 3 horas para fazer, eu passei a fazer em 45 minutos. Disparava, ligava esses novos circuitos, praticava com atenção e de repente eu comecei a reparar as mudanças consideráveis na minha saúde. No momento eu comecei a notar as mudanças no meu corpo, o que estava se passando externamente, comecei a relacionar o que estava fazendo internamente e agora simplesmente eu estava viciado naquilo. Eu comecei a fazer com mais paixão, mais sinceridade. Aí eu me recuperei em 10 semanas e meia, voltei a treinar em 12 semanas, voltei para minha clínica e fiz um acordo comigo mesmo de que se eu fosse capaz de caminhar de novo, eu ia passar o resto da minha vida estudando a mente, a conexão dela com o corpo, com a matéria, e aí isso me levou a parar tudo e eu não era mais o mesmo, sabe? Tinha começado algo novo, vendi minha clínica, minha casa. Vendi tudo, me mudei pro Noroeste, comecei a fazer mais questionamentos, sabe? Quem sou eu? Por que eu tô aqui? O que a gente tá fazendo? O que acontece quando a gente morre? Como é que tudo isso aconteceu pra mim? Qual foi o processo?
Aí eu comecei a estudar a ciência por trás disso e não consegui encontrar em nenhum livro didático, sabe? Porque isso era pouco convencional, né? É milagroso e é pouco convencional. Aí eu comecei a estudar física quântica, neurociência, epigenética e elas começaram a fazer sentido. Comecei a construir esse modelo de compreensão, depois fiz uma pergunta. Alguém já fez isso? E aí eu fui viajar para 17 países diferentes, entrevistei centenas e centenas de pessoas com problemas de saúde grave, que estavam tratando convencionalmente ou não, que estavam na mesma ou piorando e de repente melhoraram. E qual foi a causa que produziu isso? As histórias que eu aprendi foram muito fascinantes. Fui para a escola estudar neurociência, porque a mente era um elemento tão forte, não era uma dieta, não era um celibato, não era nenhuma dessas coisas, era apenas esse elemento realmente. Então eu consegui perceber que havia 4 coisas em comum. E depois eu escrevi um livro sobre isso. E aí eu pensei, Deus, se isso funciona realmente em pessoas que estavam doentes e agora estão melhor, que vieram de todos os estilos de vida, todas as cores, todas as raças. E de repente eu quis ver se era capaz de reproduzir, e aí eu comecei a ver. Ok, então, vamos ver se podemos ensinar isso e ser capazes de reproduzir o resultado, porque isso é ciência, né? Quais eram as 4 coisas comuns? A primeira era que todos eles acreditavam existir uma inteligência vivendo dentro deles, lhes dando vida. Pessoas que você entrevistou e se machucaram e melhoraram? São pessoas com esclerose, lúpus, Parkinson. Foi tipo uma remissão espontânea. Entendi. E eles acreditavam Havia numa alguma inteligência. força vital, invisível, a qual eles estavam ligados, que sentiam como se tivesse perdido a sua ligação, né? Tivesse desligado daquilo e que quando receberam o diagnóstico, acordaram e disseram, eu tenho de me ligar novamente, eu tenho de me ligar à minha essência. E aí desenvolveram uma relação com ela de tal forma como você desenvolve com qualquer pessoa. Leva tempo, tem que estar presente, se ligar, experimentar, tem que estar presente. Todas essas coisas são elementos importantes, né? Por isso foi a primeira coisa. A segunda coisa foi que perceberam que a má administração das suas emoções, os hormônios do estresse, que realmente começaram a criar aquilo lá. Então, o estresse é quando o cérebro e o corpo são desequilibrados. O estresse é quando o corpo não está em homeostasia. Temos um mecanismo natural no nosso corpo que nos devolve a ordem. Por isso, se alguém te cortar na estrada de Los Angeles, por exemplo, tem uma reação emocional, mas 15 minutos depois você volta a conduzir e logo supera. Os organismos da natureza podem tolerar esse estresse de curto prazo. Mas quando é todo dia, toda semana você reage como se tivesse um tiranossauro te perseguindo, né? Tem que tomar uma decisão. Eu vou usar 20% da minha energia? Vou usar 100% da minha energia? Acontece quando a gente reage no trânsito. 200%. Se você reage ao seu colega de trabalho que está ali do lado, você ativa essa resposta. Então, o que era adaptável se tornou de difícil adaptação, né? A pessoa se conecta a essa resposta ao estresse e não consegue mais desligar. Então, ela é comandada por essa doença e não dá para viver assim por muito tempo. E nós, seres humanos, a gente pode ligar essa resposta ao estresse só com o pensamento. A gente pode pensar nos problemas e vai produzir os mesmos efeitos biológicos. Essas substâncias vão dar para o cérebro e para o corpo uma onda de energia e as pessoas acabam se tornando viciadas nessa energia, né? Aí vão usar os problemas e as condições da vida para reafirmar essa dependência nessa emoção. Vão atrás de um trabalho ruim, de relacionamento ruim, procurando coisas que não gostam sem perceber. E por que a gente precisa do trabalho ruim ou da relação ruim para ficar preso? É uma resposta condicionada. Olha, se você ficar com raiva de um colega de trabalho e de repente o seu cérebro e o seu corpo se excitam, você vai receber uma onda de energia. E aí quando você começa a notar que o seu corpo começa a cair, o seu cérebro também vai começar a entrar nessa. E aí automaticamente você vai ter a imagem do seu colega de trabalho. Para quê? Para dar para o seu corpo uma chacoalhada. Assim, de repente, as pessoas ficam viciadas nos seus próprios pensamentos. As pessoas percebem que, oh meu Deus, tenho administrado mal a minha atenção e energia, tenho de ir além do meu passado, tenho que ir além dessas emoções, fazer uma grande mudança, tenho que mudar o hábito de ser o mesmo, deixar de ser assim. Agora, isso soa muito bem na teoria, né, na filosofia, porém a mudança é uma coisa difícil. Porque no momento em que a gente regressa aos nossos sentidos e volta à nossa vida e vemos tal pessoa, ou vamos a tal lugar, ou temos tal experiência,
Essas coisas reagem inconscientemente nos nossos pensamentos e sentimentos, conforme o que está ao redor. E o ambiente controla a forma como a gente pensa e sente. Por isso, então, essas pessoas percebem que para mudar, precisam ser melhores do que o ambiente, as condições, criando as circunstâncias da sua vida. Tem em Se mente que mantenha toda vez que consciente. surgir, você tem que pensar, ok, isso não tá me fazendo bem, eu isso não aí. vou agir dessa Não forma. vou voltar atrás, não vou voltar atrás. Porque no momento em que você começa a reagir emocionalmente, as emoções são um registro do passado. E se essas emoções conduzem aos nossos pensamentos, pensamos no passado. Não se consegue pensar além do que se sente. Aí acredita que os seus pensamentos têm algo a ver com o seu destino. Você cria mais do seu passado. Acontece uma repetição de sentir e pensar, pensar e sentir. E aí a pessoa fica capturada nessa condição, né? O seu corpo fica se lembrando subconscientemente dessa emoção que acredita que está vivendo naquilo, nessa experiência passada. Fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. E o que está por trás disso? Bom, as últimas pesquisas sobre genes dizem que os genes não criam doenças. É o ambiente que sinaliza o gene que cria as doenças. O ambiente O seu emocional ou ambiente, físico? qualquer reação ambiental. Mas se reagir emocionalmente ao seu ambiente da mesma forma que sinalizar o mesmo gene da mesma forma, agora está se dirigindo para um destino genético. Os hormônios do estresse empurram os botões genéticos que criam a doença. Se conseguir ligar a resposta ao estresse apenas com pensamento, seus pensamentos podem deixá-lo doente. E é possível que seus pensamentos possam deixá-lo saudável? Eles começaram a perceber que, oh meu Deus, a repetição de pensar e sentir e pensar me fez agora sentir culpado e eu nem sei que culpa é essa, eu só me sinto assim. É o que eu estou habituado a fazer do mesmo jeito sempre. Então, no momento em que decidirem mudar, sempre que decidirem mudar e mudar qualquer coisa, tem que se preparar porque vai ser desconfortável. Você vai deixar Vai o doer. conhecido, o familiar e vai entrar no desconhecido. Mesmo que o familiar seja Isso. desconfortável e doloroso, ainda vai ser doloroso Certo, esquecer porque a dor. algumas pessoas são extremamente felizes por Pois serem é. infelizes. Por isso preferem agarrar-se ao seu sofrimento do que correr o risco de ter uma possibilidade. Essas pessoas falam, eu não tenho nada a perder, tipo, eu estou disposto a me sentir desconfortável do que ficar no desconhecido. E afinal, esse é o lugar perfeito para criar a partir dele. Quando o corpo é condicionado para se tornar a mente, então a mudança deve ser criada no corpo. E como se tornar isso faz maior que o parte corpo? de uma outra conversa. Vamos terminar essa. Então, a terceira coisa que me disseram foi... Muito bem, agora que sei que tenho que mudar o hábito de ser eu mesmo e não posso gerir mal os meus pensamentos e sentimentos, tenho de mudar a forma como eu ajo, falo, tenho que me tornar consciente, né? Porque estou muito inconsciente. 95% do que nós somos, quando a gente tinha 35 anos, é um conjunto de comportamentos memorizados, como um programa de computador. Reações emocionais, crenças e percepções inconscientes. O primeiro passo para mudar é tomar consciência de como se pensa. Reparar em como se age, prestar atenção a como se sente. E o ato de observar esses estados da mente e do corpo nos separa desse programa. É a consciência que observa esse programa. E acontece que quanto mais consciente se torna de quão inconsciente se é, mais você vai saber acender um fósforo num lugar escuro. E esse primeiro passo vai criar uma enorme quantidade de caos no cérebro, no corpo, vai perturbar. Por isso as pessoas voltam no mesmo vício, na mesma emoção. Ai, parece melhor aqui. Não, é que aquilo é familiar. Aí a pessoa fala, ok, agora eu tenho que mudar, tenho que me reinventar. E o que vai acontecer? Ela vai começar a sentar e pensar, quem que eu admiro na história? Quem são as grandes pessoas que eu posso seguir? Quais são as qualidades e características que elas têm? Como que eu vou mudar? Essas são as chamadas perguntas do lóbulo frontal. O centro criativo do interruptor do cérebro está ligado. O centro emocional se instala e aí começa a pensar. Como que eu teria que estar numa nova vida se eu fosse realmente me curar? O que eu teria que mudar em mim mesmo? Agora, tem um fenômeno interessante que ao fechar os olhos e começar a pensar em fazer algo, um atleta sabe disso. Imagina, se você fosse um jogador de futebol e estivesse seguindo um padrão ou estivesse fazendo algo, você ensaiando na sua mente ali. Acontece que o ato de ensaiar mentalmente algo, quando você está verdadeiramente presente ali, o seu cérebro ele não sabe diferenciar o que se passa fora e o que se passa dentro. Então, ele vai entender que você está fazendo isso nos últimos 5 dias, mesmo que você nunca correu aquele percurso. Agora o seu cérebro já não é um registro do passado, mas sim um mapa para o futuro. Você está preparando o seu cérebro, é a sua própria plataforma. Experiência com pianista. Pega um grupo de pessoas que nunca tocou piano antes.
Divida em duas categorias diferentes. Um grupo, você vai ensinar escalas de acorde com uma mão. Vai fazer uma varredura no seu cérebro. Eles vêm, praticam durante horas por dia, durante 5 dias, e depois vai lá e remapeia o cérebro. Vai ter circuitos de crescimento de um lado do cérebro. Nada de mágico, né? Você aprende algo, você faz novas ligações, recebe uma instrução, envolve o seu corpo naquilo. Essa experiência vai enriquecer o cérebro, prestando atenção no que se faz. É preciso prestar atenção, repetir, para disparar e ligar os cabos que vão montar novos circuitos. Aí depois, pega um outro grupo de pessoas, faça a mesma coisa com que foi feito com o primeiro grupo, só que mentalmente, ensaiando com os olhos fechados, sabe? Ao final de 5 dias, eles vão ter a mesma quantidade de circuitos no cérebro que as pessoas que realmente fizeram aquilo com as mãos. O que significa isso? Que não só mudaram o cérebro para pensar de forma diferente, mas também que o cérebro pensa que está tocando piano há 5 dias. Aí você coloca em frente a um piano sem nunca ter tocado antes, eles tocam essas escalas e acordes porque o seu cérebro está ligado para tocar. O ato de ensinar quem eles serão, quais serão suas qualidades e começar a entrar nesse estado criativo, começou a estabelecer os circuitos de uma nova personalidade. Uma nova personalidade está ligada a uma nova realidade pessoal. E a questão é, será que isso muda o corpo? Pega um grupo de homens, manda eles fazerem exercícios com o braço, na mente. Traz um componente emocional, forte, duro, intenso, 1 hora por dia, durante 2 semanas. No fim de 2 semanas, a força muscular aumenta 13,5% sem levantar um peso. Agora o seu corpo está mudando apenas pelo pensamento. Por isso essas pessoas começaram a reprogramar o seu cérebro e o corpo de repente começou a agir de forma diferente. Primeiro porque instalaram os circuitos, começaram a pensar de forma diferente, claro. Começaram a sentir-se de forma diferente. Já não sentiam mais dor, estavam realmente gostando de si mesmos, por isso viviam por uma emoção diferente. Já estavam sentindo aquela emoção elevada antes da cura. Eles não esperaram a cura chegar para sentir alegria e gratidão. Já estavam gratos e alegres antes. Então o seu corpo acredita que está sendo curado porque o corpo sente a emoção antes da experiência que o ambiente sinaliza o gene. E o produto final de uma experiência no ambiente é a emoção. Sinaliza então o gene antes do ambiente. E o que fazem os genes? Os genes produzem proteínas. Pelo que as proteínas são responsáveis? A estrutura em função do corpo. Agora, literalmente, você se tornou outra pessoa e recusa os genes para doenças. Transforma esses outros genes. Comecei a perceber que esse processo de reinvenção é exatamente o que a gente sempre fez. É que nos tornamos complacentes em certas áreas da nossa vida e paramos. Agora, a última coisa que tinham em comum, a quarta coisa, é que quando estavam nesse processo de ensaio, tinham longos momentos em que perderam a noção do tempo e do espaço. Em outras palavras, estavam tão envolvidos no seu mundo interior de imagem que quando acendiam a luz da sala ou levantavam a venda para qualquer coisa, pensavam que tinha passado 20 minutos, mas tinha passado 1 hora e 20 minutos. Quando se está verdadeiramente concentrado e atento no momento presente, de repente se deixa essa realidade tridimensional e vai para um outro lugar. Esse é o reino do pensamento, que se chama o campo quântico. E esse campo quântico é onde todas as possibilidades existem. Estavam ligados a um campo de informação que tinha tudo a ver com o primeiro princípio, que é o de que a inteligência invisível está tanto dentro de nós como à nossa volta, pessoal e universal. É o campo unificador que governa tudo o que é material nesse mundo. Se estiver tentando mudar algo material, isso significa que tem que ir além do corpo para curar o corpo. Porque se está tentando curar o corpo, tem uma coisa que a gente pode garantir, vai levar tempo. Vai demorar muito porque é pela regra da física newtoniana. Podemos jogar pelas regras da física quântica, a energia ditando a matéria. Por isso, quando se está verdadeiramente fazendo mudanças lá no campo, essa cascata descendente começa a acontecer, neurológica, biológica e tudo mais. É um efeito secundário do que está acontecendo no campo. Acelera, exatamente. Você faz em menos tempo porque está mais concentrado naquele reino que não joga pelo tempo. É fascinante porque, ao crescer nessa religião que eu cresci, foi um lembrete constante, uma prática diária de pensar de certa forma, de pensar que é impossível estar fisicamente mal. Que se é amor infinito, luz infinita, alma, espírito, luz, verdade e amor infinito também. E eu aprendi que eu sou incapaz de ser fisicamente machucado. E se eu for é porque meu pensamento ele tá errado, eu preciso virar a chave dentro para cura. Certo?
É um pouco extremo para alguns e, se não for muito bem praticado e se você não souber como realmente gerir seus pensamentos e treinar, você vai se Sim, machucar. exatamente. Você pode se machucar pra valer e pode acontecer, já aconteceu comigo às vezes. Mas eu usei essa filosofia, técnica, estratégia, ideia nos esportes. Eu ensaiava constantemente, como você falou, sobre os jogos, o que eu queria para a temporada, para o meu corpo, para a minha vida. E, ao que parece, acontecia sempre. Eu ensaiava constantemente, repetia e me perdia nos meus pensamentos. Chamavam de campo quântico. Então eu estava no campo quântico para estar no campo de verdade. Eu jogava no campo quântico como eu jogava no Exatamente. campo real. E eu me lembro de assistir a um filme de jogo de recordistas mundiais de atletismo e futebol e de ver todas as noites. E eu mentalmente ensaiava os mesmos movimentos toda noite antes de dormir. E aí eu treinava no outro dia, mas eu estava constantemente ensaiando na minha cabeça como eu deveria mostrar. Eu ensaiava essa jornada na minha vida 10 anos atrás e acontece exatamente hoje. Você faz isso na sua vida e, se você fizer, como é que funciona para você? Faço. Tem duas coisas que eu queria dizer sobre isso. Em primeiro lugar, isso não é realmente para todo mundo, porque é como gravidez, sabe? Ou tá ou não tá, não tem meio termo, né? Não existe Gravidinha? tá um pouco grávida. Ou tá ou não tá, né? Pra quem é e pra quem não é. O que eu descobri foi que quando eu comecei a estudar remissões espontâneas, era para as pessoas que tinham chegado ao fim da sua crença emocional, onde já não tinha mais respostas. Os médicos desistiram, não tinha mais nada a fazer. E assim eles mudaram tudo sobre si próprios. Alguns deles eram médicos e diziam: nossa, o que eu estou fazendo? Mas agora, com tanta informação, continuar ignorante é uma questão de escolha. Temos tanta informação que não precisamos nem de um médico, nem de um professor, não precisa de um padre ou de um ministro para obter informação. Não precisa de uma autoridade. A tecnologia nos dá informação muito rápido. Por isso, agora as pessoas são informadas. Há 20 anos atrás, se o médico dissesse: você está com um problema... Sim, Acredita. olha como que é hoje. A pessoa vai lá, assina, faz a cirurgia, mas... Peraí... Múltiplas opiniões, você vai deixa eu pra ver casa isso. e pesquisa lá. Quero tentar isso. Então, de repente, as pessoas estão recuperando o seu poder. Elas estão mais informadas. Por isso, os procedimentos cirúrgicos, produtos farmacêuticos nem sempre são a primeira escolha delas. Porque tem outras formas de fazer, né? As pessoas estão fazendo o melhor com o que está disponível. Por isso, a informação alavancou, mudou a forma como as pessoas encaram a sua condição de saúde. Primeiro, elas vão ver se isso é algo que dá para ser autocorrigido, né? Depois elas podem pensar: será que isso é genético? Que a minha mãe tinha isso, meu pai também. Bom, agora que eu sei que o gene não cria, mas como eu ajo e como eu me sinto é que vai fazer ele acontecer, eu vou apenas mudar o meu futuro genético. Agora as pessoas estão super proativas no processo. Por isso, esse é o ponto número 1. Mas o ponto número 2 é que se começarmos a perceber que isso é realmente possível, e eu posso garantir que é, porque como a gente falava antes de começar, né, das coisas que eu vejo, no começo foi apenas uma pessoa que melhorou um pouco, sentiu um pouco disso, um pouco daquilo, distúrbios alimentares desapareceram, mas depois, de repente, vemos, no nosso último evento, por exemplo, 2 pessoas tiveram o câncer de fase 4 completamente revertidos. Uma mulher com distúrbio neurológico muito grave, nem sequer conseguiam nomear isso daí. Ela tinha muletas, tudo isso, sabe? Ela deixou o evento sem muletas. Como é que ela fez isso? Olha, deixa eu te perguntar. Se essa mulher não se parece com uma estrela de cinema, não é abastada, nem jovem, bonita ou atraente, ela parece uma pessoa normal. Aí você ouve aquela história, tem 1000 pessoas escutando essa história, você vai coçar a cabeça e dizer: caramba, se ela consegue fazer isso, eu também consigo. Então, assim como uma infecção se propaga em uma comunidade que cria doenças, a saúde e o bem-estar também podem ser tão contagiantes quanto as doenças. E será que eu uso? Sim, mas não da forma como você pode pensar. Eu não estou interessado no sucesso. Não. Eu sei que isso é um elemento importante, mas eu penso que o sucesso é um efeito secundário de quem você é. E o que eu estou procurando? Eu quero fazer a diferença no mundo. Eu quero que as pessoas se tornem habilitadas para que os meus ensaios, as minhas meditações de ligação sejam algo com o qual possamos ultrapassar os limites. Em outras palavras, se essa pessoa se curou com essa condição de saúde e ela mesma se curou,
É possível que essa pessoa cure outra pessoa? Se essa pessoa pode curar essa outra pessoa, o que pode acontecer? Será possível curar alguém do outro lado do planeta? Basta construir então um modelo, depois trazer a ciência para poder reconstruir e ser a linguagem para desmistificar esse processo. Por isso eu sei sem dúvida que se der às pessoas a informação científica sólida e cada vez que elas aprenderem algo novo vai ser acrescentado às ligações do seu cérebro, elas vão aprender. Se puderem começar a prestar atenção durante apenas 1 hora, vão fazer com que milhares de neurônios se organizem como uma plataforma de entendimento. Se eu disser, vira para a pessoa que está do seu lado e explica o que eu falei, e a gente fizer isso nos eventos, se puder virar para a pessoa que está do seu lado e explicar o que foi dito, que ligou o seu cérebro, qual que é a importância? Você vai instalar um hardware neurológico, vai estar preparado para uma experiência. Quanto mais compreender o que está fazendo e o porquê, mais fácil vai se tornar. Não vai ficar conjecturando com superstição, com dogma, não é nada espiritual, é ciência. A intenção que está por trás disso vai atribuir significado para a coisa. Exatamente. Mas verdadeiro. Não só fé cega. Não. Tem algo para então, se sustentar conseguirmos isso. criar as condições no ambiente e dar às pessoas a instrução adequada e as pessoas que conseguirem com que seus comportamentos correspondam às suas intenções e as suas ações sejam assim como seus pensamentos, pensa na mente e no corpo trabalhando em conjunto, que ótimo. Vai ter uma nova experiência e essa experiência vai enriquecer ainda mais os circuitos no seu cérebro. E no final, essa experiência vai ser uma emoção. De repente, a pessoa vai se sentir ilimitada, fortalecida, bem-sucedida, digna. Ensinando o seu corpo quimicamente a compreender o que está na sua mente intelectual, o conhecimento vai ser para a mente, mas a experiência vai ser para o corpo. E ele vai incorporar essa informação. Você já fez isso uma vez, vai poder fazer de novo e continuar a repetir, sabe? Que nem um atleta, vai ficar automático. Pega uma pessoa que é abusada quando criança, um pai alcoólatra, que tem alguma desordem genética muito rara, que manifestou fraqueza nos ossos, porque essa é uma emoção pela qual ela vive, né? Uma desordem genética que as ciências médicas não têm cura. Como é que explica que após 1 ano na sua vida cotidiana, depois de se superar, para se tornar uma outra pessoa, não ter mais ossos fraturados, não ter prova nenhuma de osso partido, nem muleta, nem cadeira de roda, ela volta a correr? Como que explica ela sozinha se tornando literalmente outra pessoa? Simplesmente se transformou. A doença existia na antiga personalidade, mas ela já não é mais essa pessoa. Então, biologicamente, isso é muito possível. Então, para mim, que persigo o místico, quero aqueles momentos profundos em que não posso voltar a ser do mesmo tipo, porque assim que se prova aquele vinho ou se bebe daquele poço, de repente a forma como se percebe a realidade muda, porque se começar a ver as coisas que sempre existiram, mas não se tinha um circuito antes para perceber. Por quê? Porque o acontecimento interior é inexperiente e a experiência vai enriquecer o cérebro. E não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Assim, à medida em que se começa a mudar os circuitos, percebemos mais a realidade. Por quê? Porque provavelmente percebemos 1% da realidade. Então, como é que começamos a nos envolver plenamente? Para mim, essas coisas não importam, essas coisas lineares. O que importa é a essência, o que importa é que eu faça diferença no mundo. Como posso começar a efetivar a mudança e ajudar as pessoas a curar, a criar uma vida melhor para elas próprias e não fazer com que importe só a adrenalina, só a emoção, sabe? Isso é o jeito antigo. Trata-se de conectar em vez de ir buscá-lo, criar um campo onde se atrai para si e as sincronizações, as coincidências e as oportunidades que lhe são oferecidas como resultado do seu trabalho interior. Você vai se apressar menos na sua vida e vai ser mais consciente da sua energia. E ninguém muda até mudar a sua energia. Quando você muda a energia, muda a sua vida. Mas isso não significa que mudar a energia é fazer uma meditação, se levantar e depois sair por aí que nem um doido de carro, apenas se desligando da energia do seu futuro. Tem que ser maior do que as circunstâncias do ambiente para manter esse estado de ser maior do que os hábitos e emoções do seu corpo e o manter durante um longo período de tempo. E como mudamos nossa energia? Como podemos sustentar durante um tempo prolongado? Quanto tempo deve ser até que comecemos Por vezes a ver... imediato. A nossa pesquisa que fizemos nos últimos 6 anos, víamos tantas coisas incríveis acontecendo nas nossas oficinas, pessoas deixando as cadeiras de rodas, todo tipo de coisa maluca, sabe? Você é tipo uma igreja. Mais ou menos.
Uma igreja, uma mega Eu igreja. espero que não seja isso. Mas consciência. Mas Mas não é legal que algumas dessas igrejas, quando as pessoas começam a acreditar, quer tenham apoio da ciência ou não, eles é uma saíram crença no da mente desconhecido. que elas podem sair do seu corpo e se curar de maneira efetiva, né? Instantaneamente. E a gente vê que muita gente pensa, como é que isso é É, possível? como pode ser possível? Bom, E você nós faz pesquisa para amparar. reunimos uma equipe de cientistas. Fizemos 8.500 exames no cérebro. Eu posso te dizer quando uma pessoa está prestes a mudar e por que é que as pessoas não mudam e o que é preciso para mudar. Então o que é preciso para mudar? Bom, você muda. A maioria das pessoas mantém a sua atenção, a sua consciência sempre no seu corpo. Mantém a sua atenção em tudo no seu ambiente, pessoas e coisas. O seu cérebro está sempre na análise de tudo que está em volta, determinando o que é conhecido, desconhecido, o que é seguro e inseguro. Fazemos isso toda hora. Mas a nossa pesquisa mostra que no momento em que se tira a atenção do corpo e se passa de alguém a ninguém, quando se tira a atenção das pessoas que estão em volta, as coisas com as quais a gente se identifica, passa de alguém para ninguém. E tantas pessoas passam a vida toda, para construir uma identidade, ser alguém. Aí tira a atenção do celular, do computador, do carro e vai de alguma coisa para nada. Tira a sua atenção de onde está sentado, de onde precisa estar, de algum lugar para onde você precisa ir, pensando num futuro previsível, no passado familiar, e aí vai para um generoso momento presente. E vai de algum tempo para nenhum tempo. Depois, tudo que resta é a consciência. E esse é o momento em que já não joga mais nas mesmas regras sobre esse assunto. E tem um momento em que acontece algo muito interessante no cérebro. Olha, eu estava só mostrando a minha investigação para um grupo de pesquisadores em Santa Cruz semana passada, e eles ficaram espantados, Aí eu falei, olha agora, essa pessoa vai ter um momento de transformação. Eles falaram, como é que você sabe? Eu já vi bastante, E aí no momento seguinte, todo o cérebro se ilumina, essa pessoa está ligada. Nunca mais vai ser a mesma. Ela tem um momento transcendental. A gente poderia realmente prever e ensinar isso agora. É uma fórmula, como se faz no esporte. Tornar isso uma fórmula e depois apenas mudar e ajustar a fórmula. Então, quando não está muito preso no corpo, no ambiente, no tempo, é nesse momento em que você fica na pura consciência. É apenas uma ideia. Conscientização. Consciência que não tem nada a ver com o espaço e com o tempo local. Já não está mais... Você pode ir além de Podemos tudo. ir além. E é quando o cérebro... Porque o cérebro, ele não muda o cérebro. Leva muito tempo. Leva muito tempo para a personalidade mudar a personalidade, para o ego mudar o ego. Os programas para mudar levam uma eternidade. A matéria leva muito tempo para mudar. Mas quando se está nesse momento, já não está mais nessas regras, A consciência é um fenômeno acima da matéria. De fato, a consciência começa a ativar ou manipular os circuitos no cérebro. E as pessoas apenas pensam que o cérebro está criando consciência. Mas não, a consciência move o cérebro. Então, se o cérebro pode mudar, a mente não muda o cérebro. A mente é o cérebro em ação. É a consciência que muda. Quando as pessoas começam a se libertar e ir além de si mesmas, você está no seu melhor quando se supera e leva as pessoas a esse ponto. É demais, realmente é muito bom. E como alguém chega nesse ponto? Bom, nós ensinamos essa fórmula. Ensinamos até o ponto em que, de repente, a pessoa chega naquele generoso momento presente em que ele apenas se sente ligado, sabe? Quando está naquele lugar, todas as coisas que ele pensava querer, na verdade, ele já não quer mais, porque já tem, Então imagina viver a sua vida a partir desse lugar. Você julgaria menos, sem frustração, seria menos impaciente. Então a fórmula vai requerer uma intenção clara de você, que é um cérebro coerente, com a intenção de melhorar. Pois quando se vive estressado, alguma coisa está indo mal, ou é ameaçado, não está conseguindo prever o resultado, ou está com a percepção de algo pior ou não dá para controlar, você liga o sistema de luta ou fuga. E o que acontece? Quando isso ocorre, começa a desviar sua atenção de uma pessoa para um problema, para uma coisa, para outra pessoa, para outro lugar, porque o seu cérebro fica tentando prever o momento seguinte. Cada uma dessas pessoas, coisas e lugares estão ocupando uma rede neurológica no seu cérebro. Por isso, à medida em que você muda a sua atenção de uma para outra, é como uma tempestade nas nuvens. O seu cérebro começa a disparar coisas incoerentes. Quando o seu cérebro é incoerente, vivendo por esses hormônios de estresse,
Não tem tempo para criar, não tem tempo para abrir o seu coração, não para aprender e nem para confiar. Fica querendo correr, lutar ou fugir. E as pessoas passam mais da metade da vida nesse estado. Imagina que vida. Miserável. Sim, por isso quando se está em estresse com uma onça na esquina, você não vai sentar e meditar. Você vai se esconder, não é? É, pular na árvore. Os genes de sobrevivência estão ligados. E ninguém vai acreditar em possibilidades quando se vive em estado de sobrevivência. Uau, Por isso que quando se vive em estresse, o que acontece é que se reduz o foco sobre a causa. Reduzimos o foco na matéria, no objeto, na coisa. E assim as pessoas são ligadas e toda a sua atenção está no seu mundo exterior. Quando os hormônios do estresse estão no corpo, a sua atenção está no corpo. E claro, quando está em estresse, fica tentando prever o futuro com base no passado. E agora está literalmente escravizado nessa realidade. Então como é que consegue o que se quer? Tem que esforçar mais, forçar mais, tem que trabalhar doamente. Matéria tentando mudar matéria. As Exaustivo. pessoas estão tendo burnout. Então, a gente sabe agora que quando se passa de um foco estreito em algo e começa a abrir esse foco, cria-se um sentido, uma consciência. E o ato de abrir o foco faz com que se deixe de pensar. E se você deixa de pensar tão acelerado, deixa de ativar esses circuitos e começa a abrandar as suas ondas cerebrais. E à medida em que abranda as suas ondas cerebrais, começa a ligar esse sistema nervoso autônomo, o que vai dar vida. De repente, quando você vai além, chega uma hora que fala, ele se foi, vamos entrar e limpar essa confusão antes dele voltar. Vai criando um equilíbrio. Assim o corpo começa a fazer por A você. inteligência natural vai entrar logo que se conectar. Tente se conectar. Por isso, tente saber como mudar as suas ondas cerebrais. Se não conseguir mudar as suas ondas cerebrais e permanecer nesse estado ativo, vai analisar a sua vida de dentro de alguma emoção perturbadora. Então eu te digo que depois de analisar todos esses exames de cérebro, se analisar a sua vida de dentro de alguma emoção perturbadora, você vai piorar seu cérebro. De fato, está pensando no passado. Assim, nós ensinamos às pessoas a fórmula de como abrir o seu foco, mudar as suas ondas cerebrais, se ligar a esse campo invisível e, de repente, diferentes compartimentos do cérebro começam a sincronizar. Parte de trás com parte da frente, lado esquerdo, lado direito, e sincronizando essa pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir ela mesma. E quando você ver esses hemisférios do cérebro começando a se iluminar, cuidado, porque essas pessoas vão se sentir realmente inteiras. Vão começar a amar a vida, vão se sentir apaixonadas pela vida, porque a união da polaridade, dessa dualidade, vai fazer com que o cérebro fique coerente. Quando se está ressentido, quando se é crítico, quando se está impaciente, o coração bate fora do ritmo. Por quê? Porque você pisa no acelerador, no freio ao mesmo tempo. O seu corpo e a sua inteligência, para sobreviver, fala, tem um tiranossauro chegando. Mas você não está correndo, porque você está sentado do outro lado da mesa, olhando para alguém sorrindo, e o seu corpo está acelerando. Por isso o coração bate fora do ritmo. Quando isso acontece, você desperdiça, você usa toda a sua força vital. Você usa toda essa energia para sobreviver em vez de pensar em ir além. Você retira da sua força vital esse campo invisível à volta do teu corpo e transforma em química. Na verdade, vai encolher o seu próprio campo. Os hormônios do estresse nos fazem ser materialistas. Quando a gente está sob estresse, usamos nossos sentidos para determinar a realidade. Por isso, nos sentimos mais como matéria e menos como energia, mais separados da possibilidade. Depois da gente ensinar uma pessoa como regular esse centro do coração, já fizemos 6.000 exames de coração. Por quê? Porque se eu posso ensinar como entrar nesse estado de coração e posso ensinar como ativar esse centro e como regular uma emoção elevada, o coração começa a criar uma assinatura muito coerente. Quando o coração começa a bater como um tambor, é como jogar uma pedrinha na água. Começa a produzir um campo magnético mensurável de até 3 metros de largura. Então agora é mais energia do que matéria, é mais onda do que partícula. Agora esse campo criado é mensurável. E isso é uma energia. Energia é frequência. E toda a frequência transporta informação. E qual é a informação que chega até aqui? Porque você está compartilhando para o Que mundo. você poderia levar o pensamento da sua cura. Por quê? Porque é consistente com a energia. A culpa não vai carregar o pensamento da sua cura. É uma frequência diferente. E de repente a pessoa eleva o seu estado emocional, permitindo que o seu pensamento seja carregado nessa frequência, transmitindo a assinatura energética nova. Mas os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E como pensar e como sentir cria o seu estado de ser, é uma questão de prática. Você vai aprendendo a ficar nesse estado. É ou não é?
Sim. A palavra meditação significa literalmente familiarizar-se. Por isso, se praticar a mudança para esses estados elevados, o seu coração vai ficando coerente e a gente pode medir. Eu digo, Luiz, você conseguiu. Está praticando até 1 hora. Então, treinando a criação da coerência, você vai saber quando estiver lá. É ou não é? Fala para mim. Claro. Será como uma habilidade. Na hora que precisar, você diz, dá 1 minuto, eu vou ali. E aí a coerência do coração volta e você entra nesse estado. E como chegamos lá? Praticando a fórmula. De novo, descanse suas Claro, tensões, claro. pare de lembrar das emoções elevadas e quando vê que isso começa a acontecer, você continua praticando. De repente vai ficar cada vez maior, cada vez melhor. E o que está por trás disso? A gente mede os neurotransmissores. Por isso, quando uma pessoa ativa realmente o coração liberta uma química chamada ocitocina, que na verdade é a química do amor. Ela está ligada ao óxido nítrico. E nele a gente encontra outra reação química, fazendo algo relaxante que vem do endotelial. E o que isso faz? Faz com que os vasos do seu coração enchem. Literalmente tenham muita energia. Você vai se sentir como se o seu coração estivesse cheio. E aí, quando você experimentar essa sensação, você não vai querer trocar por nada. Você vai dizer, por que eu vou julgar essa pessoa? Se eu julgar ela, eu perco esse sentimento. De repente, você vai estar se autorregulando. Uma vez que o coração é ativado, essa semana eu tive num laboratório de pesquisa. Uma vez que o coração é ativado, ele amplifica a energia no cérebro. Quando abre esse coração e ele começa a sinalizar ao cérebro, supre os centros de sobrevivência. E de fato, a pesquisa mostra que ele vai repor a sua linha de base. Em outras palavras, se estiver ansioso, vigilante e aprender como se autorregular, de fato ele vai retornar ao normal e vai pensar, bom, aquele trauma foi há 15 anos, foi algo ruim, mas, sabe, seja lá o que for. Aí a gente diz, tá, mas no momento em que o coração, e não o cérebro, é o coração que realmente reinicia a amígdala, de repente essa pessoa muda o seu humor, algo como, eu simplesmente não tenho ansiedade. Nós temos milhares de exames cerebrais com ansiedade e depressão de pessoas de todos os tipos sociais. Elas se reiniciaram e de repente não têm mais ansiedade. Não têm de tomar medicamentos. Elas sabem agora como se autorregular. E de onde é que vem a ansiedade? A ansiedade é o seguinte, viver num estado de sobrevivência. Olha, quando o gene da sobrevivência é ativado a partir dos potenciais infinitos do campo quântico, sempre vai escolher o pior cenário possível. Por quê? Porque nesse estado você se prepara para o pior. Há sempre melhores hipóteses de sobrevivência se algo ruim acontecer, mas as pessoas estão sempre selecionando a pior coisa na sua mente e começam a abraçar emocionalmente esse futuro antes que ele aconteça. Pensamento e emoção começam a condicionar. Por isso, condiciona-se o corpo a tornar uma mente e fica com medo e continua fazendo isso. E aí o corpo tem esse programa subconsciente e a pessoa tem um ataque de pânico. Ela tenta controlar com a sua mente consciente e não consegue, porque o programa está rodando ali por baixo. E aí, ao ficar preocupada com o próximo ataque de pânico, já começa a dispará-lo automaticamente. E o que nós percebemos? As pessoas que se autorregularam e criaram esses estados elevados, a gente tem escaneamento do coração deles, sustentando o batimento harmônico durante 1 hora inteira de meditação. No fim do dia, ainda usando o monitor, já são 8 da noite, eles não estão em meditação e por 1 hora inteira estão com a frequência cardíaca harmônica. Aí o homem diz para a mulher, o que está acontecendo? Ela fala, eu não faço ideia. Eu só estava indo dormir e de repente meu coração se inchou. Foi tão intenso que eu tive que me deitar de costas e me render a isso que estava acontecendo sem medo. Ela teve um ataque de amor em vez de ataque de pânico. Eu chamaria isso de estado natural do ser. Por isso, se vivermos nesses estados elevados e soubermos como sentir essa emoção do nosso futuro antes que ele aconteça, é menos provável que esperemos que ele aconteça, porque vamos sentir que já aconteceu. Sabe? Você não vai precisar tentar controlar. Você sabe que no momento em que perder essa sensação, você vai deixar fluir. E quando se é bom nisso, nenhuma pessoa, coisa, experiência vai poder tirar você do trilho. Agora você tem poder. E se compreender essas leis de como as coisas acontecem, vai ser menos provável que você fique competindo para conseguir o que quer, porque isso vai chegar até você. Sabendo que vai vir até a gente em algum momento, como fazer andar mais rápido? Basta fazer de novo. Mas lembre-se que se tentar fazer mais rapidamente, vai estar de volta no antigo eu. O novo eu nunca faria isso. O novo eu ficaria lá, sempre. E como que isso aparece? Aparece de uma forma que não se pode esperar.
porque só dá para prever aquilo que é conhecido. Vai chegar então de uma forma que você ainda não pensou, um desconhecido, e vai abalar o seu mundo, vai apanhá-lo desprevenido, vai te deixar sem dúvidas sobre o que tem feito aí dentro, vai produzir algum efeito fora de você também. Quando correlacionamos o que você faz dentro com o que acontece fora, você vai prestar atenção ao que fez e fazer normalmente. A energia da alegria que se sente ao acontecer isso vai ser usada para criar de novo. Agora, as pessoas me dizem, bom, eu sou assim por causa dessa pessoa ou dessa coisa. Eu diria, então quer dizer que essa pessoa, essa experiência lá fora controla os seus pensamentos e seus sentimentos. Isso significa que você é uma vítima do seu ambiente. Mas quando começam a mudar os teus pensamentos e os seus sentimentos, e isso começa a produzir um efeito no seu ambiente, você muda essa crença de que é uma vítima, consciente ou subconscientemente, e passa a se tornar um criador da sua vida. Assumindo, então, uma responsabilidade, sem ficar culpando os outros, sem dizer, essa pessoa, por causa dessa coisa. Não. Você vai falar, eu tenho que ser maior que esse ambiente, essa condição. Aí você vai pensar, quem na história eu posso estudar que teve esses mesmos desafios? O que eles fizeram? Deixa eu trabalhar isso aqui, deixa eu pesquisar para melhorar minha vida. Como no esporte, mesma coisa. E quando é que se sente mais amor? Pessoalmente. Boa pergunta. Acontece que a assinatura do campo quântico é cada vez maior em grau de unicidade, totalidade. Então imagina, quando a gente vive em estresse, estamos vivendo em separação, porque os nossos sentidos nos enganam a acreditar que você está lá e que eu estou aqui, que todos estão separados uns dos outros e que está tudo isolado. Isso é realidade 3D. Mas quando se começa a abrir o centro, de repente, quando se torna ninguém, nada, sem lado, sem tempo, é aquela hora em que a nossa consciência se alinha com a consciência do campo. Esse é o momento em que a gente está completamente presente. Então, olha só, se eu conseguir que as pessoas acreditem que só porque elas não conseguem ver algo não significa que não existe, que elas podem simplesmente se ligar e prestar atenção a esse campo e permanecer presentes com ele e se tornar mais consciente dele tempo após tempo, depois de cada interação com esse campo invisível, cada experiência vai estabelecer os circuitos no seu cérebro para que possam perceber mais dele. Então, à medida em que mantêm a sua atenção nele, começam a se aproximar cada vez mais disso, para que experimentem menos divisão e mais unicidade e totalidade. De modo que quando isso acontece, tem uma cascata de todo tipo de coisa física, química e coisas energéticas que começam a acontecer. Para mim, a melhor maneira de descrever esse campo é como um amor inteligente. É o maior nível de ordem e unidade. E quando a gente atinge essa unidade, é a sensação mais eletrizante que podemos ter. É uma sensação familiar, sabe? Você vai ter a certeza de reconhecer aquilo, tipo um déjà vu, você vai se conectar. E não vai ser como um amor pelo seu cachorrinho. Você vai sentir isso em cada célula do seu corpo. Eu digo, vai ser como uma vibração, uma coerência, onde o seu corpo se torna elétrico. A única forma da gente descrever isso é como um amor. Você vai saboreando uma vez, saboreando outra. Vai querer sempre. É disso que eu tô falando. E eu digo sempre que a primeira vez que aconteceu comigo, e todas as vezes desde que eu voltei a esse estado em mim, eu digo a mesma coisa. Joe Dispenza, você entendeu tudo errado. Porque tem algum verniz, algum condicionamento que na hora é retirado e a gente começa a perceber que a forma como pensamos que a vida é, não é. Quando eu tive esses momentos, Lewis, eu disse, não pode ter um amor maior do que isso. Até que eu comece a experimentar de novo. Até a próxima vez. Que coisa grandiosa. Você Uau. fica super humilhado, sabe? E quando foi a última vez? Cara, foi mais ou menos há 5 dias atrás. E qual foi o momento? Acabei de ter uma experiência mística muito profunda. Eu vou resumir pra você. Eu não sei, tipo... Com que frequência eu tô vivendo acontece? pra isso. Você tenta fazer todo mês, se puder? Não, Semanalmente? eu só faço as meditações, depois, quando elas acontecem, se eu tô ali no lugar certo, sem um plano pra executar ou um e-mail pra responder, eu só fico um pouco relaxado e vou me rendendo àquilo ali. Experimento. Eu não sei como descrever, mas tinha um padrão geométrico, tipo uma mandala, não sei o que era. Aquilo se moveu através de todo o meu corpo. Era como trabalhar comigo, com o meu corpo físico, e se eu pudesse me render a ele, não era
só uma incrível felicidade, era um incrível êxtase. Eu não sei como descrever. Quando isso aconteceu, naquela hora o meu coração estava iluminado, sabe? Não era uma experiência física, era de dentro. Isso que é curioso. Sempre que acontece, o meu coração ele se sente muito vivo. Essa experiência ela perdura, dura dias. É uma experiência que fica um tempo acontecendo, sabe? É, Acho isso que as pessoas continua pensam, contigo. o que está acontecendo com ele? Aquele Muito sorrisão alegre. assim no rosto, feliz por estar vivo, cara. Uau. Cara, eu acho que, independente de... Olha, a gente mede alterações genéticas, alterações hormonais, alterações de neurotransmissores, medimos as respostas do sistema imunológico, trocando o medo pela gratidão, medimos expressões genéticas, sabemos agora que as pessoas podem sinalizar o gene para reduzir o câncer e os tumores, para sinalizar o gene para fazer crescer novos neurônios, medimos isso, sinalizamos o gene para as células estaminais irem para tecidos danificados e repará-los, sinal do gene de estresse oxidativo, vimos isso nos nossos estudantes, mas tem um negócio. Depois de todos esses estudos, nos últimos 6 anos, não podem me dizer que as pessoas são velhas demais para fazer esse trabalho, cara. Não dá. Nós temos pessoas na casa dos 80 fazendo coisas milagrosas. Não me diga que está muito doente para fazer esse trabalho. Tem pessoas que estavam no fim da sua vida, na fase 4, e nós demos meia volta nessa situação, sabe? Não vem dizer que você teve um passado muito turbulento para fazer isso. As pessoas agora estão livres. Não vai dizer que você nunca meditou, porque tem gente que nunca meditou e agora está tendo experiências incríveis. Não me diga que está muito acima do peso, muito abaixo do peso, fora de forma, muito em forma. Não me fala isso, porque todas as cores, todas as raças, todos podem fazer. Essa é a melhor parte. Quando se junta uma comunidade de pessoas e se passa de um estado de espírito para outro, nesse momento é quase possível prever quando vai acontecer, sabe? O segundo, o terceiro dia em que as pessoas começam a engatar nisso. Depois, quando começa, a gente vê coisas assim nos nossos eventos que, olha, uma senhora estava cega desde o nascimento, com 5% de visão. No final do evento estava enxergando. Como é que explica isso? Tivemos 3 pessoas nos últimos 2 eventos que eram surdas e agora estão escutando. Pessoas com muletas que eram limitadas, andando agora sem muleta, sem bengala, lesão na coluna, doença de Parkinson, numa semana. Cara, isso existe, a gente tem que acordar, porque essas coisas realmente são possíveis, sabe? Teve o caso de uma mulher com tumor na tireoide. No começo do evento, ela estava lá com isso, e no final do evento tinha desaparecido. Aí você coça a cabeça e fala, uau, a realidade não é de todo como eu penso que é. Então, tem que ter essa humildade, sabe? Tipo, olha, eu não sei de nada, mas eu tô disposto a descer, a ir um pouco mais longe. A gente até que é bom. Mas se a nossa capacidade de fazer isso melhorar... E a consistência também. Consistência, cara, é isso aí. Olha, eu sou o primeiro a dizer, faz o teste de sangue, faz o scan, vamos fazer o teste para ter certeza de que não é só coisa da cabeça, da mente, que está no cérebro também. Por isso, agora as provas comprovam, os testemunhos comprovam. De repente, as pessoas começaram a acordar. Elas começaram a perceber que é possível. Pensando que se teve um, pode ter outro. E nós estamos vendo agora essa coisa, né? Nós rasgamos o véu e as pessoas estão não só entrando a 50%, mas elas estão mergulhando de cabeça e, meu Deus, nós criamos esse tipo de impulso acordado, e não só para curar, mas para criar novos empregos, novas relações, novas oportunidades. Seja o que for que elas quiserem. Claro, As abundância, pessoas tudo, vêm ao é. trabalho por todo tipo de coisa. E não me interessa. Mas quando começam a fazer o trabalho, tudo o que realmente querem fazer é dar. Porque quando se sentem tão maravilhadas e se sentem tão bem consigo próprias, já não querem nada. Então, a única coisa que elas querem fazer é doar aquilo que estão sentindo. Quando a gente vê um scan cerebral se movendo para a coerência, esses 2 hemisférios vão se juntando. De repente, a gente vê que o coração começa a disparar, muito ordenado, e mais energia vai para o cérebro. Ali dentro você pode andar, ver aquela mulher que fez um exame neurológico, né, que estava chorando, mas agora ela se sente tão inteira que não quer mais nada. Vai querer o quê quando você está inteira?
Não precisa Ela de sente nada. que já tem tudo. É o momento em que a mágica acontece. Então, ela não tá atrás de alguma coisa por necessidade. Escassez, Escassez. Ela sente que já aconteceu. E isso é um sinal muito profundo, né? Como deixar cair uma grande pedra na água e fazer grandes ondas. E as coisas estão começando a se manifestar, ela está atraindo sincronicidade. Isso aí. Agora ela desenha para si mesma. E respondendo àquela pergunta original, se ela continuar a praticar isso, o que acontece? Vai se levantar e vai mantendo esse estado modificado da mente e do corpo durante todo o dia. É uma questão de prática. E quando vê as coisas acontecendo, ela não vai pensar, tem que correr atrás das coisas hoje. Não, nossa, eu vou porque eu quero que isso não acabe, sabe? Tô fazendo porque eu adoro essas sensações, as coisas maravilhosas que acontecem que eu não quero ficar de fora. Então as pessoas estão pegando o jeito e estão começando a chegar por uma razão. Algumas querem dinheiro, outras querem saúde, mas não se trata do dinheiro nem da saúde. Não se trata de uma nova relação ou do momento místico em si. Se trata de quem você se torna no processo. Porque superando todas essas limitações, você se torna outra pessoa. E é algo que ninguém vai tirar de você. Uau! E você sente como se você já tivesse respondido essas perguntas? Quem sou eu? Por que eu tô aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Sim, acho que sim. E Tem alguma pergunta que não respondeu ainda? não é que haja perguntas que eu ainda não tenha respondido. É que eu tô sempre mudando as minhas respostas. Eu não fico preso às minhas próprias definições, né? Há 6 meses atrás, eu nem sequer estava próximo da mesma coisa que eu penso hoje. E qual a definição agora? Bom, tô conseguindo me entregar mais. Tudo? Confiar. Tipo, tá acontecendo alguma coisa estranha no trabalho, aí vem a minha equipe e eu relaxo e falo, vai dar certo. Aí eles pensam, o quê? O navio tá afundando! E eu, sim, mas eu tenho que controlar esse apavoro, eu tenho que confiar, sabe? Porque se você se estressa nesse momento, você acaba criando mais disso mesmo. Você pode piorar as coisas. É por isso que eu apenas deixo ir, até o fim, sabe? Claro, temos que estabelecer que força, que energia nós vamos usar para conseguir o que queremos, né? Para que algo maior aconteça. Não é numa tacada, não é de uma vez. Tudo é na prática, na constância. Por isso, deixa aí mais um pouco, confia. Ao se render muito, pode se tornar preguiçoso e letárgico, mas se forçar muito também fica ruim, sabe? Então tem um ponto aí sutil entre essas duas coisas. Por isso que é importante a gente aprender a... De tomar uma atitude e se render. Mas você não quer atrapalhar, né? É tentativa e erro, mas você descobre. Uau. Qual então é sua missão neste momento? Bom, para mim, hoje em dia a paixão são esses eventos que duram uma semana. E quantos por ano são? A gente está fazendo cerca de 10, um pouco menos de 1 por mês em todo o mundo. E normalmente são cerca de 1.000 pessoas. E agora que a gente está fazendo também, assim, no outro nível, são 2 coisas muito legais. Uma é aquela atividade de desafio, e o que eu quero fazer é o seguinte. Nós sabemos que os nossos alunos, eles criam muita coerência cerebral, cardíaca, ali naquele ambiente de olho fechado, controlado, seguro, né? Mas nós queremos colocá-los numa situação em que isso teria normalmente suscitado, assim, medo ou algumas emoções, assim, meio inesperadas. Ansiedade, coloque no mundo real. Colocando no mundo real, isso, e levando num lugar onde eles se sintam um pouco desconfortáveis ou onde sejam desafiados a resistir. E nós vamos vê-los criar essa coerência cerebral e cardíaca mesmo naquele lugar. Essa é a hora, essa é a sua vida, tem que ser capaz de fazer agora, né? Não vai poder deixar para depois e falar, não quero, é muito difícil. É a sua vida, nós vamos ver você se esforçando e vamos ficar realmente conscientes nisso aí. Vamos estar presentes realmente, nós vamos criar essa coerência de coração e cérebro e vamos trabalhá-la. E depois fazer o movimento quando se está nesse estado, ritmar através dessa resistência, criar esse tipo de coerência. Eu estava no Instituto HeartMath com quem a gente estabeleceu parceria, né? E o Doc Childrey, o cara que criou o HeartMath, falou: é tudo uma questão de ritmo através da resistência. É sobre essa capacidade de criar esse tipo de ordem interna quando tem causa à sua volta.
E qual que é a importância disso? A pessoa que está passando por uma atividade de desafio, que é um enorme percurso de obstáculo, que tem que aceitar que está com uma lesão medular, ou que tem esclerose múltipla ou doença de Parkinson, nunca tentou nada na sua vida, a gente vai lá e leva ela para cima, né? Tem muitas pessoas na torcida por elas. E aí elas nesse estado, nessa coerência de coração, vão passando por esse percurso e vão se superando. Não é nada. Isso não é nada, acabamos de redefinir a balança. As outras coisas que as pessoas passam e para onde normalmente podem ir, há uma libertação de energia. E essa é a energia disponível, que só precisa ser organizada. Por isso elas começam a organizar essa energia e depois surge a mágica. A outra coisa em que estamos trabalhando é a cura não local, que chamamos de gaiola. Temos uma pessoa deitada com uma condição de saúde, temos 8 pessoas em sua volta, a gente ensina para eles a coerência energética, fala da ciência, que não é a matéria que emite um campo, é o campo que cria a matéria, a gente muda o campo que muda a matéria. Pronto, damos a compreensão para isso e depois deixamos ir. E vemos todo tipo de cura acontecer em 10 minutos. O que explica isso? Como que se explica uma pessoa ali deitada que nem sequer é tocada e todo o seu corpo se move em todas essas diferentes direções de energia? É incrível! Então eu quero desenvolver isso. Por quê? Porque eu quero ser tão bom nisso, Lewis, que 50% das pessoas que estão deitadas se levantem e se curem, sabe? Nós vamos entrar numa cidade, quando a gente fizer um desses eventos de uma semana, nós vamos ligar para o hospital infantil e falar, ó, manda essas crianças com câncer para cá. Nós vamos mudar os futuros. Meu, o pessoal fala de abrir o coração, mas imagina que abrir o coração é uma oportunidade de dar. Imagina alguém que trabalhou a semana toda, chega lá com a costa lascada e você podendo ajudar. Você transforma a vida de alguém. Chega segunda-feira, as pessoas estão bem. E aí, na sexta, sábado, eles estão viciados. Estão ligados a esse campo durante toda a semana. Não estão na sua mente analítica. Estão para além do seu corpo. Eles sabem como ir para além do seu ambiente. Então, quando chega a hora de executar, praticam toda semana no campo, praticam para um grupo de pessoas, fazem isso em conjunto e de repente a gente mede a energia da sala e essa energia sobe sempre, só vai subindo. É uma energia disponível para curar, energia disponível para fazer coisa boa. Eu só quero ser consistente, sabe? E eu quero ser muito bom nisso, cara. Ainda não é bom nisso? Fazemos grandes mudanças inacreditáveis às vezes na saúde das pessoas. Mas antes de sair para o mundo dizendo, vamos para o hospital infantil em Toronto, e chegar lá, chamar um oncologista dizendo, ó, nem vamos tocar nas crianças, vamos deitar. Você só quer vai ser sair. Coisa de meia hora, eles deitados ali, a gente pronto. E eu quero ser bom o suficiente fazendo isso, para mostrar um resultado. Porque dessa forma a gente vai ser irrepreensível. Já não é mais um bando de espiritualista fazendo isso. Tem uma ciência por trás e agora está comprovado. Com milhares de casos. Sim, tem tonelada de casos, mas eu não conheço as estatísticas. Exatamente. Vamos começar então a fazer isso agora, vamos começar a seguir essas mudanças. Legal. Por isso que eu posso dizer sem dúvida, sim, nós estamos a 30%, nos últimos 3 eventos, 30% de remissão. Não só desaparecendo um pouco, mas tudo. Algumas pessoas vão para a cura, entram no círculo de joelhos com seus problemas e saem melhor. Aconteceu isso outro dia. Ele tinha joelhos ruins, entrou ali para ser curado e se esqueceu que tinha problema de audição. Ele foi mordido por uma cobra venenosa quando era pequeno e sempre teve problemas de audição, usa aparelho auditivo e disse que nunca tinha sentido essa quantidade de amor em toda a sua vida. É o que normalmente as pessoas costumam dizer. A mulher que recuperou a visão. Não foi sobre isso que ela falou. Ela não falava do fato de que podia ver de novo. Tudo o que ela dizia era, eu me sinto como uma criança de novo, me sinto como um bebê outra vez, eu tô me sentindo fresca, como um recém-nascido, eu tô limpa. Ela costumava falar sobre como se sentia. E aí depois ela disse, sim, agora eu tô conseguindo ver rostos. Tinham 2 vasos assim no palco e ela falou, eu pensei que eram seus seguranças, doutor. Ela nem estava vendo direito, só via a forma, mas a primeira coisa era como eles se sentiam. Ela disse a mesma coisa, eu estava chorando, nunca senti tanto amor na minha vida. Não era forçado, sabe? Apenas aconteceu. O homem disse, eu me levantei e de repente consegui ouvir o Dr. Joy falando sem os meus aparelhos auditivos. E eu fiquei tipo... Meus joelhos melhoraram um pouco, mas a minha audição tá muito boa. Isso é ótimo. Então, nunca se sabe, né? Todo mundo tem que entrar na gaiola. Eu gostei. Na gaiola.
Eu gostaria de lançar um desafio. Tô curioso. Quero que todo mundo que escute faça alguma coisa diferente nos próximos 7 dias. E se pudesse dar 3 coisas diferentes que a gente pudesse pensar de forma diferente ou eliminar. Quando um pensamento vem até a gente ou a gente reage de uma certa forma, se a gente pode eliminar 2 ou 3 coisas. E se a gente fizesse isso todos os dias por 7 dias, a gente ia começar a se sentir incrível e de forma diferente, a gente ia ficar mais saudável, mais vivo. Quais seriam essas 3 coisas? Beleza. Olha, a maioria das pessoas, o que faz? Se levanta de manhã, primeira coisa que faz é pensar nos problemas da vida. Esses problemas são memórias do passado, por isso elas, quando estão no problema, estão no passado. Cada um desses problemas tem uma emoção ligada a eles, então ela começa a se sentir mal, né? Seja o que for. E como ela pensa, se sente é o seu estado de ser. Então, todo o estado de ser da maioria das pessoas está no passado quando ela começa o dia. Por isso daí é familiar para ela. E aí vai ser um futuro previsível, né? Vai se levantar, ver o celular, e-mail, WhatsApp, vai publicar alguma coisa na internet ali, vai twittar, ver notícia, depois vai pro banheiro, toma um café, faz a mesma coisa. Então tá programado. Então, não estão usando o seu livre-arbítrio para fazer uma programação. Então, ao começar o seu dia, faz uma simples pergunta para você mesmo. Qual é a melhor versão de mim que eu posso ser hoje? Faz essa pergunta. Aí você escuta o seu corpo dizer, bom, eu tenho que buscar uma xícara de café, e aí você vira e fala, corpo, você não é mente. Eu sou a mente nesse momento. Você vai sentar aqui e eu vou te alimentar. Busca o seu café, faz essas coisas todas, mas nesse momento é a minha vez, você vai me obedecer. Agora o corpo já não é a mente, você é a mente. E por isso, quando ele vai se levantar, você toma consciência disso e volta para o presente. Cada vez que fizer isso, vai ser uma vitória e vai mudar algum aspecto em você. Então, pergunte a si mesmo, faz isso toda hora. Escreve ali 4 pensamentos que vão ficar no consciente do dia todo. Se ia ficar surpreso se no momento em que você toma consciência de quais são esses pensamentos, de quão inconsciente ele esteve com você o dia todo, talvez durante semanas a fio, então escreve o que você fala, como fala, 4 coisas que você quer mudar, como é que você age, fica reclamando, culpando, fica com aquela sensação de vítima. Quais são as emoções pelas quais você vive? É possível que você esteja tão habituado a viver desse jeito que nem está percebendo. A energia está caindo. Se torna consciente desses estados de mente e corpo, reveja e diga, esse é meu antigo eu. E depois, que pensamentos eu quero disparar e ligar no meu cérebro? Comece a disparar, comece a ligar, sentir. Que comportamento eu vou demonstrar? Que escolha que eu vou fazer? Um dia de cada vez, até que fique pela vida toda, do jeito que você ensaiou, tudo ensaiado. Comece a instalar o hardware neurológico no seu cérebro. E se você continuar fazendo isso, esse hardware vai se tornar um programa, um software, e vai começar a pensar e agir dessa forma. Aqui está a parte difícil. Você pode ensinar o seu corpo emocionalmente como vai ser o seu futuro antes dele se manifestar? Não se levanta até se sentir assim. Então, pratique isso durante alguns dias e depois você veja se consegue ficar nesse estado. Vê se de repente essas portas estranhas começam a se abrir e fazer sentido para você. Sincronicidade. Sincronicidade. Número 2. Dedica tempo no fim do seu dia, antes de deitar, dá graças pela sua vida, sinta a gratidão e ensine realmente o seu corpo a se sentir com essa assinatura emocional de gratidão. Ela significa que você está recebendo algo, não é? Se eu te der algo de valor, você fala obrigado e coloca um sentimento nisso, porque recebeu de graça. Então, a gratidão é um estado final quando você recebe alguma coisa. E as pessoas, elas aceitam, elas acreditam e se rendem aos pensamentos iguais ao seu estado emocional. Por isso, se você estiver num estado de gratidão, esses pensamentos vão alinhar o seu corpo a isso. Você diz, sou saudável, sou rico, e o seu corpo é programado negativamente. Fala, não é. Os nossos pensamentos então vão parando ali mesmo, né? Mas à medida em que eleva o seu estado, tem cerca de 1.200 reações químicas diferentes que se prolongam no corpo e que começam a restaurar e reparar o corpo no estado de gratidão. A gente fez uma pesquisa e provou que 10 minutos é o que você precisa, com todo o seu coração ali. É isso. Em terceiro lugar, é muito importante fazer isso sem pressa. Sente-se, feche os olhos, comece apenas a abrir a sua consciência para o espaço à sua volta. E apenas sinta, preste atenção,
Se torne mais consciente dela. Só de fazer isso, você já vai reduzir os hormônios de estresse, cria estados de ondas cerebrais mais coerentes. Eu estou fazendo agora mesmo. É questão de prática. Quanto mais faz, melhor fica. Uau! Quem é seu melhor professor? A vida, sem dúvida. Eu acredito que a vida é a nossa iniciação. Eu faço o melhor para ver a minha vida como um reflexo da minha mente. E eu acho que a vida, ela é a nossa melhor professora. Um reflexo da sua mente é, essencialmente, como que você criou, é um reflexo de como você tem pensado? Exatamente. Então, se você ficar fisicamente doente, foi você que fez isso na Olha, mente? eu não acredito que os germes me deixem doente. Eu acredito que eu mesmo faça isso. Não há germes com meu nome lá fora. Se chamam bactérias oportunistas porque estão à espera de uma oportunidade para que o seu sistema imunológico seja comprometido. Para mim, pessoalmente, eu faço uma pergunta todos os dias. Em que momento é que eu deixo de acreditar que eu construo a minha vida? Qual é o ponto? Eu estou sempre na tentativa de ir mais além. Então, eu penso que a vida é que é a nossa iniciação. Nós não precisamos ir a nenhuma escola de sabedoria antiga nos Himalaias. A vida é a iniciação. E quando a gente enfrenta os desafios da vida a partir de um nível de mente maior, a gente começa a se mover através disso. E qual é o efeito secundário? Sabedoria. E é isso que a gente leva conosco. Uma bagagem de sabedoria. Isso é poderoso. E como a gente pode se conectar com você online e ir para os seus eventos? Qual o melhor lugar para ver o que a gente debateu? Pode ser pelo meu site, drdispenza.com, drjoedispenza.com. Tem só uma tonelada de recursos. A gente tem agora um curso progressivo online. Eu já não ensino esses cursos porque os meus interesses são de uma semana. Por isso, para as pessoas que vêm para uma semana, elas fazem o curso de estudo em casa, onde tem o básico, compreendem o que a gente propõe. São cerca de 23 horas, elas podem fazer no tempo em que quiserem. Aí depois vêm, se juntam uma semana com essa galera que tem paixão pelo desconhecido. Incrível. Muito bom. Quando é o próximo evento? Bom, próximo evento... Nossa, a próxima semana de formação é em Toronto, de 1 a 7 de setembro. Já está perto de esgotar os ingressos. Aí a gente vai para a Austrália em outubro, depois Reino Unido em novembro e ainda Cancún, no México, em dezembro. Aí eu tenho alguns eventos que eu vou fazer ali e aqui, algumas coisas. Incrível. Algumas perguntas finais. Essa se chama 3 verdades fazemos a todo mundo no final. Imagine que é seu último dia aqui, daqui a muitos anos e... Você conseguiu tudo, você criou, você fez qualquer coisa que queria fazer, fez tudo. Tudo que você queria aconteceu e você criou. Livros, eventos, o que você quis fazer, curou o mundo, aconteceu mesmo. E por alguma razão você tem que levar tudo contigo. O que você escreveu, seu material de investigação, vídeo, evento, não está mais disponível para ninguém. Mas em um pedaço de papel você deixou 3 coisas que você sabe que são verdades para você. As lições que você deixou para trás, essas vão ser as 3 únicas lições que as pessoas teriam. Quais seriam essas 3 verdades para você? Primeiro, a vida é divina em cada ser humano. Temos de fazer um esforço para nos ligarmos a ela todos os dias. E quando fazemos, respondemos a um chamamento de formas realmente inéditas. E eu sei que isso pode ser verdade. E que ninguém é tão especial para ser excluído desse fenômeno. A segunda coisa é que nós somos criadores das nossas vidas, e não as vítimas dela. E que investir em nós próprios é investir no futuro. Está investindo em si mesmo, está investindo no seu futuro. E quando se acredita em si mesmo, se acredita na possibilidade. Eu penso que todos acreditam secretamente em si mesmo. Ainda que leve tempo para compreender, esse trabalho rumo ao progresso, encontrando tempo para nos perdoar, para perdoar aos outros e começar sempre um novo dia. É uma bênção. Novo dia é uma bênção. E, finalmente, eu penso que não é o nosso propósito de vida ser popular ou ser bem-sucedido, bonito, inteligente. O nosso propósito na vida é remover esses blocos, esses véus, essas limitações que se impõem entre nós e essa inteligência divina. E que, quando a gente faz, começa a acontecer um caminho através de nós. E a gente vai se tornando mais parecido com ela. Nos tornamos mais amáveis, a inteligência é amorosa.
Nos tornamos mais doadores, é um doador de vida. Nos tornamos mais conscientes, ela é uma consciência. Nós nos tornamos mais atentos, porque ela tem uma mente infinita. A sua natureza torna-se a nossa natureza. A sua mente se torna a nossa mente. Então a gente não tem mais que tentar ser reconhecido, apreciado. A gente simplesmente é feliz sem motivo. Eu acho que esse é um estado natural do ser. E em algum nível todo mundo sabe disso. Grandes verdades. Obrigado. Antes de fazer a pergunta final, quero te agradecer por um momento por constantemente fazer a gente ir além daquilo que é possível e por aprender e crescer e pesquisar para que possa continuar ajudando tantas pessoas ao redor do mundo a superar a dor, o estresse, a doença, qualquer coisa que bote a gente para baixo. Eu te agradeço realmente pelo trabalho que você está fazendo, porque eu penso que isso está despertando muita gente para o que eles pensavam ser impossível e a gente está vendo que na verdade é possível para elas e eu te agradeço muito por tudo isso. Eu vou deixar isso acontecer Eu em todo agradeço lugar. muito e eu adoraria que você voltasse em algum momento no futuro, mas eu acho que por agora isso vai explodir a mente das pessoas. Eu fiquei muito inspirado com o que você disse e minha pergunta final é: qual é a sua definição de grandeza? Grandeza. A minha definição de grandeza é ser maior do que o seu ambiente, ser maior do que o seu corpo, ser maior do que o tempo, e se você fizer isso, você vai ser grande. É isso aí. Joe, valeu, cara. Eu agradeço, foi muito bom.